livro Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, de Ernesto Bozano. Capítulo 11. Corpo astral, desdobramento, bilocação. A crença na existência de um corpo astral, ou corpo fluídico, senciente e consciente, capaz de afastar-se do corpo físico durante o sono para separar-se definitivamente depois da crise da morte, é uma crença partilhada por todos os povos e em todos os tempos. Esse não é o momento para se discutir sobre as presumíveis origens dessa crença universal segundo os antropólogos, porque se o fizesse, levaria digressões alheias ao tema que considerado, não apenas pouco edificantes do ponto de vista da penetração intelectual de tantos insignes cientistas que, ignorando a existência das investigações psíquicas, acham-se desorientados e impotentes para entrever a verdade. Entre os povos que desenvolveram maiormente a doutrina do corpo astral, distinguiram-se os do Antigo Egito e do Tíbete. Ereward Carrington, na sua obra The Psychic World, e a propósito dessa crença entre os povos primitivos, observa: do mesmo modo como os antigos egípcios acreditavam na existência do Ka, e cujas viagens errantes e cujas provas a superar são descritas minuciosamente no Livro dos Mortos, também como no Livro dos Mortos tibetano, descobrimos uma descrição ainda mais minuciosa sobre as mudanças que aguardam o corpo astral no momento em que abandona definitivamente o corpo físico na crise da morte. O livro segue um itinerário correspondente ao dos egípcios, mas, do ponto de vista odierno, parece muito mais racional, e muitos dos seus ensinamentos correspondem, de modo impressionante, ao que o ocultismo e as investigações psíquicas tendem a demonstrar odiernamente. É o que aparece de modo especial no livro de Sylvain Moudon Projection of the Astral Body, livro para o qual também colaborei. Nele vem resumida uma longa série de experiências conduzidas recentemente nesse ramo de investigações, experiências rigorosamente controladas. Agora parece altamente sugestivo descobrir que as observações feitas pelos sacerdotes tibetanos, há 1000 anos ou mais, acabou corroborando experimentalmente com base no que se patenteia nas experiências de um jovem norte-americano. Assim como parece inverossímil que essas concordâncias devam atribuir-se a coincidências fortuitas, sucede que ajudam a corroborar experimentalmente na existência do corpo astral. Existência, de resto, que foi sempre admitida pelos povos de todos os tempos, e constitui-se a base de todos os ritos e de todas as doutrinas mágicas e ocultas. Ver páginas 256 a 258. O que se vai expor pode bastar para fornecer uma ideia geral sobre um tema que me disponho a tratar sob o ponto de vista especial dos povos primitivos. E começo por um grupo de manifestações iniciais que concorrem para demonstrar a existência do corpo astral sob uma forma pelo mesmo assumida em condições especiais, manifestações que se realizam tanto entre os povos selvagens quanto entre os povos civilizados, e consistem na visualização de luminosidades globulares errantes, muito frequentemente vistas saindo dos organismos humanos nas crises da morte. Os dois incidentes que seguem, nos quais é precisamente uma questão de visões ou aparições em forma de globos luminosos entre os povos selvagens, resultam em manifestações com certo valor teórico, enquanto forem consideradas em relação com outras manifestações análogas entre os povos civilizados, e sobretudo em relação às inferências que, como disse, se possam tirar, de acordo com a sua presumível afinidade ou identidade com a forma assumida pelo corpo astral, desdobrado ou desencarnado, em algumas fases da própria atividade extracorpórea.
Desse ponto de vista, elas parecem teoricamente interessantes e sugestivas, já que corroboram para as conclusões às quais chega a esse respeito entre os povos civilizados. Tira o episódio seguinte da Light, 1922, página 793. A senhora Beatriz Grinsall, conhecida exploradora da Nova Guiné, publicou um artigo no Wide World Magazine, intitulado Feitiçaria e Espiritismo entre os Papuas. Nele, a escritora descreve algumas curiosas práticas espíritas dos indígenas em que são familiares as mesinhas falantes, por intermédio das quais obtêm comunicações importantes, em que eles limitam-se a perguntar, tendo como resposta sim e não. A autora observa: sou obrigada a reconhecer que nessas práticas há qualquer coisa de genuinamente supranormal. Mas, ao mesmo tempo, não tenho dúvidas de que essa qualquer coisa normalmente inferior ou maléfica, o que não impede que um supranormal exista nas mesmas práticas. Mais além, a viajante cita uma entrevista com um feiticeiro papua, que lhe assegurou haver assistido numerosas vezes à saída do espírito do corpo no momento da morte. Em resposta à pergunta acerca da forma assumida pelo espírito em semelhantes circunstâncias, o feiticeiro respondeu: é em tudo semelhante a uma bola de futebol, senhora, a uma dessas bolas com que vossos meninos jogam entre si. É em tudo semelhante também a uma lanterna que ilumina com uma luz azul. O diretor da Light faz essas observações. Os espiritualistas estão por sua vez familiarizados com o mesmo aspecto do fenômeno, e é natural, mas não menos muito sugestivo que a observação aqui nos revele como a liberação do corpo astral do corpo físico apresente idêntica aparência, tanto quando se realiza entre os selvagens papuas, quando se dê no leito de morte de um londrinense. São precisamente essas observações convergentes, concordantes, cumulativas, não apenas provenientes de todos os ângulos do globo, que concorreram para corroborar com o fenômeno, colocando sob bases cientificamente inabaláveis. Eis um segundo episódio análogo ao precedente, o resumido um artigo publicado nos Proceedings of T.S.P.R., volume 14, páginas 343 a 347, do doutor em medicina J. C. Play, artigo do qual já extrai um interessante episódio de clarividência no presente, do qual foi protagonista um sensitivo da Costa do Ouro, de nome Ferguson, que seguia, na qualidade de intérprete, com a expedição militar da qual tomava parte o Dr. Sepley. Este narra o seguinte: enquanto continuávamos nossa viagem para o interior, e algum tempo antes de abandonar a região da floresta, certa tarde, de repente, fomos colhidos pela noite durante a marcha e nosso guia não sabia qual a distância que nos separava da aldeia para onde íamos diretamente. Naquelas horas, marchávamos nas trevas, ao longo de um caminho na floresta, quando avistamos, através da densa folhagem, o clarão de uma lanterna que, para nossa surpresa, parecia seguir nossos passos, acelerando a marcha quando fazíamos outro tanto e ralentando quando ralentávamos. A um dado momento, ela acenou para fora da jungla e tomou o lugar em cima do nosso grupo de soldados. Um dos nossos homens tentou alcançar o condutor, mas inutilmente. Contudo, o indígena Ferguson avisava que o havia feito para não atrapalhar a prova, já que se devia deixar aquela luz sem ser perturbada. A impressão que permaneceu comigo sobre o fenômeno foi aquela de um centro de luz irradiante ao redor de um círculo luminoso, analogamente ao que produzia uma lanterna comum, embora eu não possa afirmar haver visto a luzinha de uma lanterna.
Se algum de nós se aproximava muito daquele centro de luz, ele prontamente se descarta para o lado, penetrando na floresta, para em seguida retornar ao seu lugar diante de nós no caminho. Perseverou no trabalho de guiar por algumas milhas, e desapareceu subitamente quando alcançamos a aldeia para a qual nos dirigimos diretamente. Aquele centro de luz movia-se no ar mesmo como se fosse levado por um homem, embora não se visse ninguém. Perguntei aos indígenas explicações a respeito e fui informado tratar-se de um duplo, o Ka dos antigos egípcios, enviado em nossa ajuda para guiar-nos à aldeia. Esse interessante episódio foi narrado pelo Dr. Sepley. Nenhuma dúvida pode subsistir acerca da genialidade supranormal do fenômeno, tendo em conta que, se todos os componentes da coluna em marcha viram o globo luminoso surgindo como seu guia na floresta, o que demonstra a objetividade do fenômeno, não obstante ninguém chegou a ver quem o levava, circunstância esta última inadmissível, embora o globo luminoso fosse efetivamente levado por uma pessoa. Além disso, sabe-se que, quando alguém tentava alcançar o pressuposto portador da lanterna, via descartar para o lado, refugiando-se na densidão da floresta, mesmo como se comportam os fogos fatos, e não apenas como os fantasmas dos defuntos quando alguém tenta alcançá-los, mas como deveria comportar-se uma pessoa real, para quem não podia existir motivos para subtrair-se. Aos testemunhos de gratidão dos componentes da expedição que haviam achado um guia seguro no portador da lanterna. Tínhamos visto como os indígenas explicaram o fenômeno. Afirmando que o globo luminoso era um duplo, ou corpo astral, ou espírito, não foi dito se de um vivo ou de um defunto, que ocorreu para ajudar a coluna em marcha, justo no momento em que ela estava em perigo de perder-se na floresta. Explicações que identificariam o fenômeno com o outro acima referido. O tema torna-se teoricamente importante, pelo que será útil deter-se um pouco nele, por fazer surgir as concordâncias existentes entre os episódios expostos e outros análogos, conseguidos espontânea e experimentalmente entre os povos civilizados. Noto, sobretudo, que o último episódio citado, que trata do aparecimento de um globo luminoso durante a noite, estando excluída toda coincidência mediúnica ou magnética com seres vivos, encontra numerosas confirmações em episódios análogos, ocorridos entre os povos civilizados, porquanto tinha sobre eles a vantagem notabilíssima da intencionalidade que aparentemente provocou a manifestação, tendo ela se realizado no momento em que a coluna em viagem estava na iminência de perder-se na floresta, tendo-a praticamente guiado ao destino. Observando, entre parênteses, como essa magnífica prova da intencionalidade não seja certamente deslustrada pela hipótese naturalística que exclui qualquer forma de intervenção exterior ou espirítica, a cujo propósito esclareço que, nos casos análogos que se realizaram em países europeus, os globos luminosos que apareceram no campo, demonstram por sua vez, uma certa intencionalidade, embora ela não alcance a eloquência demonstrativa que surge do caso indicado, porque limita-se pelo menos ao fato de que os globos luminosos em discussão, como os fogos fatos, não se deixaram pegar pelos que queriam alcançá-los. Ou apareciam em dadas horas da noite, seguindo, muito frequentemente, uma trajetória bem definida, algumas vezes em contraste com o vento que soprava, e, em relação com tradições de dramas ocorridos naquela precisa localidade. Edmundo do Châtel e César de Vesme publicaram nos Anales des Psychiques, 1913, páginas 33 a 40, uma coleção notabilíssima de casos do gênero, nos quais os globos luminosos, que apareceram nas localidades,
continuaram a manifestar-se por longo período de tempo e foram observados repetidas vezes por centenas de pessoas. Noto entre esses, pela novidade de certos particulares, o caso publicado pelo professor M.T. Falcomer e a ele enviado pela Condessa Ida Correr, residente em Vô, na província de Padova, onde o globo luminoso aparecia. A Condessa, juntamente com seus filhos, o marido e todos os habitantes do povoado, foi testemunha ocular do fenômeno que várias vezes pode observar a cerca de 10 metros de distância e que continuava a manifestar-se na época em que escreveu ao professor Falcomer. Ela narra: esse globo luminoso se ergue da terra entre os campos, depois passeia docemente pelo ar, numa altura de 6 a 8 metros. Em certos momentos se abaixa, e muitas vezes afasta-se aproximando-se, como uma velocidade ideal. E do tamanho de um grande farol de luz elétrica. No inverno, porque são 10 meses em que comparece a intervalos de alguns dias, os tolos fizeram uma graça de dispararem um tiro de espingarda. Então, depois, voltou dividido em dois e assim se mostrou por algumas tardes, em seguida voltou como um só. Mas dessa vez, disseram-me os camponeses, não tinha mais o volume dos primeiros tempos, e também a sua luz era menos viva. Porém, ontem à tarde, eu admirei pelo magnífico resplendor, que tinha alguma coisa do clarão das estrelas. Veltro, 1908, páginas 591 a 594. Passando a referir, com rápidas menções, incidentes mais demonstradores a favor da presumível identidade com que algumas aparições globulares luminosos se apresentariam com corpo astral dos vivos ou de defuntos, darei relevo, antes de tudo, a algumas observações experimentais com sujeitos hipnotizados. Assim, por exemplo, o Dr. Baraduc, num experimento de exteriorização da sensibilidade, depois de haver hipnotizado uma sonâmbula até ao estado em que ela perdera toda consciência da própria personalidade terrena, perguntou-lhe em que condições se encontrava seu espírito, ao que ela respondeu estar transformada num globo luminoso, vagando no meio das trevas. Baraduc, L. Amilmine, página 54. Nas muito conhecidas experiências do Coronel de Rochas com o sujeito Laurent, este, a um dado momento, sentiu que seu duplo tendia a assumir forma esferoide, e observou que, se continuassem os passes magnéticos, ele teria acabado por assemelhar-se a uma lágrima, quer dizer, a uma esfera caudata, à semelhança de um cometa ou de um gerino. Análise de Ciências Psíquicas, 1895, página 271. Quando Laurent foi adormecido junto com a senhora Mirelle, ele viu o duplo desta senhora em forma de uma coluna luminosa que logo transformou-se num globo luminoso que conservou de um lado uma espécie de cauda, à guisa de um cometa. De Oebersin-Lichtenfeld, agosto de 1896, página 271. Vincenzo Turvey no seu livro The Beginnings of Seersup, páginas 226 a 228, relata que numa das suas costumeiras experiências de visualização clarividente à distância, um dos presentes viu seu corpo astral destacar-se do corpo somático, na forma de um globo luminoso. Também Malvina Gerard, a notabilíssima sonâmbula de quem tratou longamente M. Sage nos Anais de Ciências Psíquicas, 1904, páginas 65 a 80 e 120 a 148, quando era levada à terceira fase hipnótica, via os espíritos sob a forma de esferoides brancos, mais ou menos grandes e mais ou menos brilhantes. A sonâmbula Edmea, de Henri Durville, um dia em que se achava profundamente adormecida,
disse espontaneamente. O corpo físico não tem mais importância. É literalmente nada. O fantasma é tudo. Mas a coisa não é tão simples para explicar-se. Interiormente, um fantasma é um globo brilhantíssimo que irradia luz em derredor de si. Um é independente do outro e podem se separar. O globo é colorido como o fantasma, mas é incomparavelmente mais belo. Nele, as cores estão dispostas inversamente. Azul à esquerda e alaranjado à direita. D'Urville pergunta: o que acontece quando se morre? A sonâmbula respondeu: mas não se morre realmente. Quero dizer, que coisa acontece no momento da morte? É isso. O fantasma libera-se e vai-se, mas depois de transcorrido um certo tempo, também o fantasma se dissipa e o globo luminoso permanece. H. D'Urville Le Fantôme des Vivantes, páginas 346 a 347. Também Heine, a médium de Cornelier, via os espíritos sob a forma de pequenas luminosidades azuis, cintilantes, do tamanho de uma mão. E tinha acrescentado: é esta a forma que revestem quando não há necessidade de fazerem-se reconhecer pelos vivos. Cornelier La Survivance Diane, páginas 220 e 221. Do ponto de vista da realização de fenômenos análogos, nas comunicações mediúnicas entre os vivos, lembro que, na monografia sobre essa ordem de manifestações, citei o caso do príncipe de Liechtenstein, caso que, comunicando-se mediunicamente à distância com uma senhora imersa no sono, via constantemente uma espécie de disco do tamanho de um prato, do qual emanava um pálido alvor amarelado. Aparecer no alto e deslocar-se de um lado para o outro do quarto. Esse disco luminoso aparecia desde quando o lápis começava a escrever mediunicamente e desaparecia no instante em que a escrita cessava. Do ponto de vista da realização dos fenômenos análogos nas manifestações telepáticas, encontrei no volume 10 dos Proceedings of T.S.P.R., página 124, o caso de Miss Williams que, certa tarde, dirigindo-se no escuro ao próprio quarto, à procura de um objeto, viu, suspensa sobre a própria cabeça, uma esplêndida luz redonda. Ela continua assim. Detive-me longamente a contemplá-la, para persuadir-me de que não me enganava. Em seguida, atravessei o quarto, dirigindo-me para a porta, e a luz seguiu-me, sempre suspensa no ar, na metade da distância entre minha cabeça e teto. Era semelhante a um globo de luz elétrica, porém, mais fumosa na aparência, embora irradiasse luz ao redor. Enquanto Miss Williams contemplava aquele globo luminoso, seu pensamento estava dirigido para uma amiga gravemente enferma. À tarde, veio a saber que, no momento em que tinha visto o globo de luz, a sua amiga, Sr. Long, expirara. Do ponto de vista da realização de análogas visualizações post-mortem, destaco aquele caso interessante da revista Luz e Sombra, 1914, página 479, caso ocorrido na família do professor Tito Alipi, presidente do Liceu de Pesaro, advertindo que, na mencionada revista, foram somente publicadas as iniciais do relator que, em homenagem às exigências científicas, permitiu-me publicar o seu nome. Limito-me a citar o trecho inicial do relato. Ele escreveu: decidi-me a tornar público um fenômeno de aparência pelo menos supranormal, que se liga à mais acerba dor da minha vida, esperando que outros me tomem por exemplo e refiram fatos análogos que eventualmente se lhes manifestaram. 2 anos e meio que uma adorada filhinha minha de 13 anos morreu em poucos dias de grave moléstia. Na noite que seguiu-se ao enterro de seus despojos,
da casa para o cemitério, minha mulher, que jazia no leito perto de mim sem dormir em lágrimas, viu, na obscuridade do ambiente, formar-se subitamente no ar uma aparição luminosa, quase uma chama amarelada da espessura de uma cabeça. Seguiu-a na lenta ascensão ao teto, sendo que, no final, depois de alguns segundos, a aparição desapareceu. Minha mulher, embora deprimida de corpo e espírito, guardou aquela serenidade de entendimento e de calma que lhe eram próprias, e pouco ou nada inclinada a acreditar nos fenômenos espíritas, deu a si mesma a explicação mais natural. Trata-se, pensou, de uma alucinação. Mas no outro dia, nossos filhinhos, uma menina de 14 anos e um menino de 12, contaram à mãe haverem visto, estando deitados na cama, no escuro, um globo de fogo, assim. Em suma, o descreveram exatamente como ela mesma tinha observado e, além do mais, com a coincidência aproximada da hora. Minha mulher, surpresa, não se perturbou, e para não provocar medo nos filhos, procurou dar a eles alguma explicação, dizendo que ela também tinha visto. Neste segundo caso post-mortem tirei do jornal OFT American SPR, 1908, página 494, é a questão de uma senhora que, encontrando-se no seu quarto, ouviu ressoar pancadas e simultaneamente viu aparecer um globo luminoso no canto do quarto enquanto sentiu a impressão que aquela luz fosse o espírito do seu falecido marido. Ela continua assim. Eu disse: se é assim, dá-me uma prova atravessando o quarto e voltando para onde tu te encontras. Passaram-se alguns segundos sem que a luz se movesse e eu já pensava que devia tratar-se de uma luminosidade qualquer. Mas eis que a luz moveu-se, prosseguiu até o canto oposto do quarto e voltou para seu lugar de antes. Tudo isso numa maneira decidida e resoluta. Não assumiu outra forma, era um globo de uma luz branco-azulada e continuou assim. Nesse terceiro caso do gênero que resumidos Análises de Ciências Psíquicas, 1907, página 195, tratava-se de um fantasma de um morto que se converteu em globo luminosa. O Sr. R. A. Fleury cita o seguinte episódio ocorrido com uma senhora de seu reconhecimento que narra. Encontrava-me em condições de meio sono quando ouvi distintamente duas pancadas na porta do meu quarto, situada ao pé da cama. Abri os olhos e vi, no pé da cama, o fantasma de minha mãe, de quem distingui muito bem o semblante. Estava envolta numa neblina branca e olhava-me sorridente. Aquilo foi para mim um instante de suprema alegria, embora de curtíssima duração, porque o fantasma transformou-se num globo de luz vaporoso que elevou-se ao teto e desapareceu. Outros dois globos luminosos apareceram e desapareceram do lado da janela que estava fechada. Noto que tinha perdido um irmão 3 semanas depois de minha mãe, e, no ano seguinte, meu pai. Termino, lembrando que o Dr. Barado que conseguiu obter a fotografia do corpo astral da própria esposa no momento da sua morte, na forma de um globo luminoso. Paul Nord descreve assim sua visita ao doutor em conversa. Vimos um clichê dos mais notáveis. É aquele em que o doutor fotografou, no momento da morte de sua senhora. Ele conta isso com uma emoção facilmente compreensível, de como havia ajudado o espírito da consorte a exteriorizar-se, à guisa de favorecer a formação do corpo astral que na fotografia se vê condensar-se sobre o corpo dela, assumindo a forma esférica que é normal no lado de lá, embora revista a forma humana quando os espíritos se comunicam com os vivos. Revue Scientifique et Morales do Spiritisme, 1908, página 369.
considerei oportuno empreender esta rápida excursão sumária no campo das manifestações das luzes globulares do gênero, enquanto que ninguém nunca pensou em reunir um número adequado de manifestações semelhantes, reunião que parece teoricamente sugestiva e importante. Ademais, eu considero oportuno notar que os fenômenos que se realizam entre os povos civilizados convalidam admiravelmente com os outros conseguidos entre os povos selvagens, e estes últimos, por sua vez, concorrem para convalidar igual e eficazmente com os primeiros, já que é sabido que uma das provas cientificamente melhores, a favor da realidade de uma dada classe de fenômenos, consiste na demonstração de que os mesmos fenômenos se realizam de modo identificar em países diversos e entre povos diversos que se encontram separados entre si, e assim estranhas uns aos outros, para dever-se excluir toda a possibilidade de transmigração das ideias de uns para os outros. Até aqui tratou-se só de uma entre as formas que, segundo os videntes selvagens e civilizados, o corpo astral assumiria, quando se distancia temporariamente no momento da morte, ou depois de ter transcorrido um período mais ou menos longo no ambiente espiritual. Resta para se considerar se entre os povos primitivos se descobrem notícias sobre outra forma, segundo os videntes civilizados, que corpo astral assumiria comumente, visto como está sujeito aos processos de separação definitiva do corpo físico, em que circunstâncias ele conservaria a idêntica semelhança que permite individualizar este último. Quaisquer que sejam as condições psíquicas pelas quais se determinam as duas modalidades, apenas transitoriamente diversas, em que se realiza o mesmo fenômeno, já transparece claramente das citações referidas. O que não é o caso de divulgar posteriormente o assunto para não se fugir muito dos objetivos do presente trabalho, que consiste em aplicar os métodos da análise comparada às manifestações supranormais que se realizam respectivamente em ambiente selvagem e civilizado. Isso com a intenção de fazer surgir a concordância e a diferença existentes entre as duas ordens de fatos. Ora, também a esse propósito vê-se como para os povos selvagens surge bem clara essa segunda modalidade com a qual se determinaria a separação definitiva do espírito e do corpo. Ademais, também para essa classe especial de manifestações, a coleta dos fatos é escassíssima, visto como devíamos contentar-nos com as breves menções interpoladas anedoticamente nas obras dos exploradores africanos e dos missionários. Mas, há semelhantes e eloquentes alusões devidas a quem atravessou países selvagens sem interessar-se pela psicologia dos povos encontrados, são suficientes para provar que as manifestações em discussão tornam-se geralmente familiares aos mesmos povos. Não sendo o caso de fazer simples menções de fatos não expostos, devo limitar-me a reproduzir a seguinte observação que retirei da Revista Filosófica. The Metaphysical Magazine, outubro, 1896. Eis em que termos um missionário, vindo do arquipélago de Tahiti, Polinésia, expõe a crença dos aborígenes a respeito. No momento da morte, eles creem que a alma refugia-se na cabeça para, em seguida, sair e sofrer um longo e gradual processo de reabsorção em Deus, do qual emanaria. Curioso e interessante parece o fato de que os tahitianos creem no escape de uma substância real que assumiria forma humana e creem no testemunho de alguns dentre eles, dotados de clarividência, que afirmam que, tão logo o moribundo cessa de respirar, desprende-se de sua cabeça um vapor que se condensa no alto, a pequena distância do corpo e permanece a ele vinculado, mediante uma espécie de cordão formado pela mesma substância. Essa substância, eles afirmam,
vai rapidamente aumentando em volume, em pouco tempo, assumindo a semelhança do corpo do qual emana. Quando, enfim, este último torna-se gelado e inerte, o cordão que vincula a alma ao corpo dissolve-se e a alma liberada voa, assistida na aparência pelos mensageiros invisíveis. O caso exposto parece merecedor da máxima consideração, pelo fato de que as observações dos aborígenes taitianos coincidem, de modo impressionante, nas suas mais minuciosas particularidades, com o que os videntes europeus descrevem sobre os processos da separação do corpo astral do corpo físico. Todos são unânimes sobre o que os videntes em causa, de Andrew Jackson Davis a William Stanton Moses, falam concordemente da emanação do corpo físico, de uma espécie de vapor que sai para condensar-se no alto, a pequena distância do corpo, vapor que gradativamente ganha o volume, a forma e a semelhança do corpo do qual emana e a ele permanece vinculado mediante um cordão fluídico formado pela mesma substância. Cordão que se dissipa no momento da morte, deixando livre a forma espiritual. Isso não é tudo, pois que, entre os videntes taitianos e videntes civilizados, encontra-se, além disso, uma outra concordância notabilíssima qual seja. Uns e outros notam a presença de mensageiros espirituais que interviriam ao assistir o espírito no período da suprema crise. Não há quem não veja como essas coincidências maravilhosas pressupõem um valor científico enorme, já que, se os taitianos não podem ter tirado sua crença dos povos civilizados, os quais ignoram em massa a existência de semelhantes fenômenos entre os seus, e se os povos civilizados não podem ter se apoiado nos taitianos, então não é possível dar razão à recíproca, minuciosa, maravilhosa, completa descrição do fenômeno, a não ser reconhecendo que os videntes das duas partes haviam descrito um fenômeno objetivo, real, realíssimo. Dessa forma, portanto, levados racionalmente a dever admitir o fenômeno do desdobramento fluídico no momento da morte, isso equivale a reconhecer a existência do corpo astral no homem, ou, em outros termos, a existência de uma alma que sobrevive à morte do corpo. O que segue é um caso de desdobramento fluídico de uma pessoa viva, bilocação, conseguido experimentalmente por um feiticeiro africano. Retirei-o do Almanac des Missions para o ano de 1907, e quem conta é um missionário internado na solidão selvagem da África Central. O protagonista da narração, de nome Ugema Uzago, era naquele tempo chefe da tribo dos Yebiko, e não somente um grande feiticeiro. Ele tinha sobre os indígenas um poder extraordinário, pois curava enfermidades, procurava através dos próprios súditos os meios para fazer fortuna e também a maneira de conhecer seus inimigos. Doce eufemismo que, no pensamento daquela gente, significava que estaria rapidamente desembaraçados deles. O Gema era amigo do missionário relator, ou, pelo menos, tendo frequentemente necessidade do reverendo padre, confessava ser seu amigo. No mais, às tardes, ia conversar com ele para pedir-lhe fumo. Isso são apenas antecedentes e o missionário assim continua. Uma tarde, o Gema me confidenciou que o mestre, aquele que pode tudo, tinha convidado seus discípulos para, na noite seguinte, dirigirem-se a uma convenção no Planalto de Envi. Por isso, amanhã à tarde,